O fracasso ontem foi tão grande que até o bolsonarista Constantino falou que a PM mentiu em relação à quantidade de pessoas que participaram do ato. Abre aspas para ele. A PM do Cláudio Castro deu uma exagerada ali. 400 mil não tinha tudo isso. A gente sabe que a maioria dos PMs são bolsonaristas e que o patrão dela, que é o Cláudio Castro, estava ontem no palanque junto com o Bolsonaro. Então não tem a menor possibilidade deste número ser verdadeiro. Até mesmo porque as imagens falam por si só. O número real foi de aproximadamente 18 mil pessoas, segundo o Sebrasp, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Gente, saiu até na imprensa internacional, na imprensa francesa. A Rádio França Internacional mostrou que a manifestação pró-anistia de Bolsonaro fracassou. Eles falavam que o fato é que o público ficou muito abaixo de 1 milhão de manifestantes esperados pelo Bolsonaro. Não foi só no Rio de Janeiro que fracassou não, minha gente. Em São Paulo, que ocorreu à tarde, o fracasso foi maior ainda. Na Avenida Paulista não deu nem 3 mil pessoas. E olha essa postagem desse senhor bolsonarista. Ó, parabéns, não importa a quantidade de pessoas, o importante é quem está aí. São pessoas despertas. Ou seja, até eles confiaram que foi um verdadeiro fracasso. E esse trabalhador que fez o L pro Bolsonaro, mesmo na hora que ele estava passando de frente para a empresa que ele trabalha. E esse morador do Rio que fez o L ainda vestiu o boné do MST de frente para os bolsonaristas. Minha gente, teve até confusão entre eles mesmos. Os chifres do gado estão se batendo uns com os outros, precisaram até dos seguranças apartar. Olha que perfeição dessa foto. O Bolsonaro pedindo anistia e lá atrás a frase, sem anistia. Mas a pergunta que não quer calar. Bolsonaro morreu politicamente? Existe possibilidade de anistia? Fica até o final que eu vou te explicar todos esses detalhes. Mas antes, deixa eu só comentar algumas falas importantes que foram faladas ontem, tá? A primeira é que o Bolsonaro disse que não pretende fugir do Brasil. Claro que não pretende mesmo não, querido. Seu objetivo é pedir um asilo político em alguma embaixada e permanecer em território nacional. Você só engana os trouxas seus, a gente não. O Silas Malafaia chamou o Alexandre de Moraes de criminoso numa tentativa de fazer com que o Alexandre de Moraes tome alguma medida judicial contra ele para ele aumentar ainda o discurso de que são perseguidos. O Tarcísio disse que o preço da gasolina e da carne estão caras, o que é uma completa mentira, porque estavam caros era no governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, no governo Lula o preço da gasolina baixou e ainda está mais baixo do que era no governo Bolsonaro, e o preço da carne também baixou. E ainda condenou o STF, criticou o STF pela condenação aos golpistas do 8 de janeiro. Este é o bolsonarista moderado que a elite e a imprensa escolheram para ser o candidato deles em 2026. Boa sorte para eles, porque se o Tarcísio ganhar, a primeira coisa que ele faz é soltar o Bolsonaro e o Bolsonaro voltar ao poder na próxima eleição e botar quente em cima da imprensa, vir com sangue, com sede de vingança nos olhos em cima da imprensa. E eu acho é pouco se isso acontecer. Mas não vai acontecer não, porque o Lulinha vai ser reeleito. E a Duda Salabert pediu ontem a prisão preventiva do Bolsonaro. Segundo ela, o Bolsonaro usou o tom conspirativo e incentivou dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral, que representa uma ameaça à ordem democrática. Agora, respondendo às perguntas. O Bolsonaro falou ontem que conversou com o Gilberto Kassab, presidente do PSD de Dado, e que já conseguiu apoio dele e da maioria dos partidos do Centrão para conseguir aprovar a anistia. Inclusive o líder do PL, partido do Bolsonaro, disse que já vai pedir regime de urgência para esse projeto. Tudo isso não passa de uma grande balela, de blefe, de mentira, porque se a galera do Centrão realmente tivesse apoiado o projeto de anistia para anistiar o Bolsonaro e os golpistas, eles estariam ontem no palanque junto com o Bolsonaro. Não existe frente ampla pela anistia, não existe um grupo de líderes de direita, do centro-direita, que estão trabalhando pela anistia. Quem está trabalhando pela anistia é somente o Bolsonaro. E mesmo que por acaso eles venham a aprovar, não passa, porque o STF derruba. Porque crime contra o Estado Democrático de Direito não tem anistia. E por último, meus amigos, o fiasco que foi a quantidade de pessoas que participaram ontem do ato, de 1 milhão para ir apenas 18 mil pessoas, mostra que nem entre os bolsonaristas existe apoio ao Bolsonaro e ao projeto de anistia, quem dirá a grande massa da população brasileira.